Olá, meus amigos, tudo bem? Partezinha 3, aumentando os nossos conhecimentos. Põe na telinha a nossa quinta questão aí do TRF, quarta região 2010. Então ele disse o seguinte: um furgão com capacidade para o transporte de 1.500 quilos fez 3 viagens para transportar um lote de caixas, cada qual com o mesmo volume. Então, ó, as caixas ela apresentam o mesmo volume. Na primeira viagem, ele levou 2/3 do total. Então vou botar aqui. Vamos dividir em etapas. Ó, primeira etapa. E vocês têm o hábito de esquecer o X. Ele mencionou 2/3 do total. Aí vocês têm o hábito de colocar apenas o 2/3. E não é. Esse total de caixas aí é desconhecido. Então, se esse total de caixas ele é desconhecido, eu vou multiplicar 2/3 vezes quem? Vezes x. Então, 2/3. Então, essa foi a fração da primeira etapa. Ele, nessa primeira etapa, ele levou 2/3 de x. Lembrando que x é o total de caixas que ele transportou. Põe na telinha. Cuidado com as informações. Se eu colocar aqui um marca-texto. Na segunda etapa, 1/5 da quantidade transportada na primeira. Então, ó, cuidado. Não foi 1/5 do total. Então, por isso, ó, que nós vamos colocar 1/5 vezes 2/3 de x. Então, ele levou 2x sobre 15. Então, essa foi a fração que ele realizou na situação. Então, na primeira etapa, ele levou em relação ao total, e eu digo a vocês em relação ao total, 2/3 de x. Na segunda etapa, em relação ao total, ele levou 2/15 de x. Aí ele sempre vai lhe fornecer um número, porque até então aí só tem expressões. Põe na telinha. Na terceira, as 72 caixas restantes. O que ele quer dizer com as 72 caixas restantes? Que quando eu pego a primeira etapa mais a segunda, mais a terceira, eu realizei o total. E o total é igual a x. Ô Bruno, mas você não disse que o total era igual a 1? Eu estou me lembrando disso agora? Não. Eu disse a vocês que a fração total, e eu falei fração total, ela é igual a 1. Isso quando nós estivermos trabalhando com frações. E nós aí estamos trabalhando com equações, inclusive equações fracionárias. Então, muito cuidado com isso. Porque os erros acontecem aqui. Primeiro, vocês não colocam o x, e aí não pode esquecer que é 2/3 do total, então 2/3 de x, 2/15 do total, 2/15 de x, mais 72, que é igual a x. Então essa é a relação que nós temos aí. Então chegamos em uma equação fracionária. Vou colocar aqui um aqui embaixo, aqui um. Vamos tirar o MMC de toda a equação. O MMC de 3 e 15 é igual a 15. Então nós temos 15 dividido por 3 vai dar 5, vezes 2, 10, 10x. Mais 15 dividido por 15 vai dar 1, vezes 2, 2, né? Ou 2x. Aqui o bicho pega um pouquinho. 15 dividido por 1 é 15, vezes 72. Então vou botar aqui em cima, 72 vezes 15. Então 10, vai 1,
360. Mil e 80. Então, esse 1080 aí encontrado é o produto de 15 vezes 72, que é igual 15 vezes 1 é 15 vezes x, 15x. Corta o denominador, não é isso? Vamos cortar ele. E aí nós temos 10x mais 2x, 12x, mais 1080, que é igual a 15x. E aí vamos arrumar a casa, o que for variável vem para o primeiro membro, o que for número sozinho vai para o segundo membro. Então 12x menos 15x é igual a menos 1080. Menos 3x é igual a menos 1080. Multiplica por menos 1, 3x é igual a 1080. Então x é igual a 1080 dividido por 3. Teremos 360 caixas. Então, o total de caixas que foram transportadas nessa relação aí corresponde a 360. Dá aquela paradinha especial para copiar. Vou apagar aqui em cima. E aí, ó, MMC de 3 e 5 é igual a 15. 15 por 3 dá 5 vezes 2, 10. 10x mais 15 por 15 dá 1 vezes 2, 2x, mais 15 por 1 é 15 por 72, 1080, que é igual 15 por 1 é 15 vezes x, 15x. Então corto o denominador, que é a nossa segunda etapa aí, e aí só arrumei a casa, ó gente. 10x mais 2x, 12x. Vamos continuar a caminhada, põe na telinha. Considerando que ele poderia ter transportado todas as caixas do lote em uma única viagem, e se assim o fizesse, ainda haveria espaço para o transporte de mais 265 caixas do mesmo tipo. A massa de cada caixa em quilogramas era... Pessoal, eu levei 360 caixas. Mas se eu quisesse ainda teria espaço para mais quantas caixas? 265. Ou seja, eu consigo transportar nesse carro 625 quê? Caixas. Então nós conseguimos transportar nesse carro aí 625 caixas. E ele me disse o seguinte: um furgão com capacidade de 1.500 quilos. Então é muito simples. Ó. Massa e caixas. 1.500 quilos, eu consigo corresponde a 625 caixas. Uma caixa vai corresponder a quanto? A x. Matamos aí a nossa relação utilizando o princípio de uma regra de 3. Simples assim. Então 1.500 quilos corresponde a 625 caixas, que são as 360 caixas que eu levei, mais as 265 que eu poderia levar. Então esse carro aí ele comporta 625 caixas. Então fazendo aqui a relação.
Então x é igual a 1.500 dividido por 625. Aí eu vou brincar um pouquinho. Vou dividir por 25. R$6,60. Aí eu vou dividir por 5. Nós teremos x igual a 12 sobre 5. Ou seja, cada caixa ela corresponde a 2,4 quilos. Veja como o princípio da simplificação é interessante. Todo número que termina em 00, que termina em 25, que termina em 50 e que termina em 75, eles são divisíveis por 25. Então 1.500 termina em 00, 625 termina em 25. Então eu só fiz simplificar, ó. Então 1.500 por 25 dá 60. 625 por 25 dá 25. 60 por 5 dá 12. 25 por 5 dá 5. Então nós temos aí 2,4 quilos por caixa, que será a nossa resposta correta aí. Então dá aquela paradinha especial, copia numa boa. E aí eu gostaria de pedir a vocês uma situação. Põe na telinha só para a gente marcar. Então vamos marcar a alternativa de letra C, 2,4. Pessoal, minha função informar a vocês. Você, no caso das equações fracionárias, e eu falei equações fracionárias, eu também consigo resolver a questão sem resolver a equação fracionária. Vamos ver uma segunda opção para responder essa questão? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Segunda opção. Então, na primeira etapa, você realizou 2/3 do total. Na segunda etapa, nós realizamos 1/5 da primeira. Então nós realizamos 2/15 do total. Então, primeira etapa, em relação à fração total, nós fizemos 2/3. Na segunda etapa, 2/15. E nós sabemos que na terceira etapa foi feita a quantidade final. Então, a minha pergunta é, olha só, eu tenho fração e número. Na primeira etapa, a fração realizada foi 2/3. Na segunda etapa, 2/15. Na terceira etapa, qual foi a fração da terceira etapa, meus amigos? Me diga aí. Bruno, não sei. Mas eu sei descobrir. Como? Se eu pegar a primeira, somar com a segunda, eu vou descobrir a produção feita nas duas primeiras etapas. E o que sobrar será a produção da terceira. Entendi. Então, se eu pegar a primeira, 2/3, mais a segunda,
MMC aqui é igual a 15. 15 por 3 dá 5 vezes 2, 10. Mais 15 por 15 dá 1 vezes 2, 2. Vou simplificar por 3, porque pode. 3 quartos. Então, significa dizer que a primeira e a segunda etapa realizaram 3 quartos do total. Quanto é que falta? Falta quanto? Esse falta é a fração restante. Falta 1 quarto. Então, significa dizer que na terceira etapa, foi feito 1 quarto do total. É ou não é? É ou não é? É isso mesmo. Porque na primeira etapa juntas, nós já realizamos 3 quartos. Então significa dizer, meus amigos, que a terceira etapa, ela realizou 1 quarto do total. E eu sei, vem comigo aqui, que na terceira etapa, ele levou quantas caixas? 72. Então eu posso fazer a seguinte relação. 1 quarto de x. Ou aqui é 5, viu, gente? Desculpa aqui, ó. Botei 3 quartos, não é 3 quintos. Então aqui, perdoe aqui a falha do seu professor. 2 quintos. Você deve estar olhando aí, agora que eu olhei. Então, desculpa, falha minha. Então, só para reforçar, foi feito... Vou dar errado de novo. Aqui é 4. Inverti a ordem. Agora sim, tá certo. Acontece nas melhores famílias. Fui consertar. Tá, e aí? Gente, não liga não. Sábado pela manhã, imagina aí. Um sol lindo em Salvador. Eu tô aqui no estúdio, feliz e sorridente gravando. Foi mal. Então já consertei. Então 12 por 3 é igual a 4. 15 por 3 é igual a 5. É que vocês ficam falando que só vocês perdem seus finais de semana. Não, eu também perco os meus. Hoje, sábado, estou gravando de manhã e de tarde. Domingo de manhã vou gravar também. Então não é só vocês que sacrificam, não. O professor também, viu? E os câmeras também estão aqui fazendo sinal também que eles também perdem o final de semana. Então, gente, até aí tranquilos? Vamos amarrar agora? Pronto. Então vamos só voltar aqui a fita um pouquinho. Então a primeira e a segunda etapa eles fizeram 4 quintos. Eles fizeram 4 partes de 5. Então a terceira pessoa, ou a terceira etapa, foi feito 1 quinto do total. E eu sei que na terceira etapa foram levadas 72 caixas. Então eu posso chegar à seguinte conclusão. 1 quinto de x é igual a 72. E aí, novamente, nós temos uma proporçãozinha que permite fazer a seguinte relação. X é igual a 5 vezes 72. X é igual a 360 caixas. Então eu utilizo esse processozinho aí. Eu acho esse processo mais fácil, mais tranquilo da relação. Então, eu somei as duas frações. Ô Bruno, mas por favor, um minutinho só, tudo bem. Você acabou de dizer que deveria colocar o x. Gente, você deve colocar o x quando você sai pela primeira opção, que é você pegar as 3 etapas e igualar a x. Aí tudo bem. Aqui é um macete, é um processo mais simples. Saindo pela noção de fração, que inclusive eu falei para vocês, noção de fração é muito importante. Então aqui, ó, veja que eu descobri os mesmos 360 de uma maneira mais fácil e rápida. Se vocês quiserem anotar o procedimento, né, guardar isso para vocês, o que você faz? Primeira etapa, soma todas as frações disponíveis. Soma todas as frações disponíveis. Primeira etapa, soma todas as frações disponíveis. Segunda etapa, iguala a fração restante do total, iguala a fração restante do total ao número fornecido. Então, segundo passo, iguala a fração restante do total
ao número fornecido. Então, por isso que eu matei a relação, dizendo que eu tenho 1/5 de x, que é igual a 72. Então, põe na telinha. E eu gostaria que vocês dessem uma paradinha especial e realizassem a sexta questãozinha, que é sensacional. Muito legal essa sexta questão. Deixa eu só apagar aqui o quadro, deixa eu só... Do total de processos arquivados por um técnico judiciário, sabe-se que 3/8 foram arquivados numa primeira etapa e 1/4 numa segunda. Se os 9 processos restantes foram arquivados numa terceira etapa, o total de processos era, então, numa primeira etapa, 3/8, numa segunda, 1/4 e na terceira, os 9 processos restantes. Vamos montar essa relação pela equação? Vamos montar? Então, cuidado, foram arquivados 3/8. Então, foram arquivados 3/8 de x. Mais, numa segunda etapa, 1/4 de x. Numa terceira etapa, os 9 restantes. Por que ele fala 9 restantes? Porque a soma disso aqui vai fornecer o total de processos arquivados, ou o total de processos. Então, na primeira etapa, 3/8 de x, mais 1/4 de x, mais 9. Tudo isso é igual a quanto? A x. Então, aqui, meus amigos, ó, eu vou colocar no mesmo denominador. O MMC aqui é igual a 8. O MMC de 8 e 4 é igual a 8. E aí vamos partir para aquele mesmo processo da nossa equaçãozinha fracionária. Que seria 8 dividido por 8 é igual a 1, vezes 3, 3x, mais 8 dividido por 4 dá 2, vezes x, 2x, mais 8 dividido por 8 por 1 dá 8, desculpa, vezes 9, 72. Que é igual 8 por 1 a 8 vezes x, 8x. Então aí eu posso, não, devo cortar o denominador. E aí, cortando o denominador, que é o segundo passo, nós agora vamos sim resolver a nossa equaçãozinha encontrada. Então, meus amigos, eu tenho 3x mais 2x, 5x, mais 72, que isso é igual a 8x. Então, 5x passa para o outro lado, menos 8x, que é igual a menos 72. Menos 3x é igual a menos 72. Não pode ser negativo, né? Multiplica por menos 1. Então, 3x é igual a 72. Se está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 24. Então, 3x mais 2x, 5x, mais 72, que é igual a 8x. Então, 5x menos 8x é igual a menos 72. E aí, o que é que você tem aqui? Ó, cuidado, soma de elementos com sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. Então, põe na telinha. E aí, nós respondemos essa questão pela primeira opção. E aí, eu gostaria que vocês depois montassem a segunda opção também. Então, a nossa resposta correta trata-se da alternativa de letra B de bola na situação. Pessoal, eu vou fazer a segunda etapa, mas eu gostaria que vocês fizessem também. Então, vamos fazer o seguinte.
Descansa um pouquinho, faz a segunda etapa. Lembra, soma as duas frações. E a fração restante do resultado da soma, você vai igualar ao número 9. E aí monta essa segunda etapa, cria esse hábito. Só que esse processo é o processo da fração total. É quando eu sei a fração total do primeiro momento e a fração total do segundo momento. E aí dá para você fazer esse processo de saída pela noção de fração. Então, vamos fazer o seguinte, faz a segunda opção. No próximo bloco, no quarto e último bloco de hoje, eu vou fazer a segunda opção e mais questões para fortalecer esse conceito aí, ok? Então não sai daí, te espero no último bloco.